vamos nesse momento ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos hoje aqui com a doutora Larissa. Doutora Larissa, muito bom dia. Obrigado por nos receber. Vamos falar sobre alergia. Aliás, é o Dia Mundial da Alergia. Doutora, quando que a gente percebe um processo alérgico, né? Quais são os sintomas? Quando eu tenho que procurar, de fato, um profissional? Então, a gente tem alguns sintomas, né, que a gente pensa na questão de alergia. Tem vários tipos de alergia, tem a respiratória, alimentar, cutânea, tem alergia a medicamentos, então tem N tipos de alergia aí. Vamos falar da mais básica, que eu acho que é a mais conhecida, né, que é a rinite alérgica. Então aí são espirros, nariz escorrendo, aquela coisa que é todos os dias, acorda espirrando, muita coriza ou obstrução nasal, coceira nos olhos, ouvidos, garganta. Tem a asma alérgica também, então asma, bronquite, tem aquele cansaço, falta de ar. Algumas asmas, elas não são alérgicas, mas tem outras que podem ser. E na pele, principalmente, são as urticárias, né? Aquele vermelhão em todo o corpo, que são placas vermelhas que vão aparecendo, desaparecendo e coçam muito. Então, tem alguns sintomas que a gente pode pensar. Tem algumas alergias alimentares que são mais tardias, então não são decorrentes da hora que você entra em contato. Pode acontecer depois de 3 horas do contato. Pode parecer dias, semanas ou até alguns meses. Dentre eles tem alergia à proteína do leite de vaca. E aí tem diarreia, tem regurgitação, uma criança chorosa, irritada, mama, pode vomitar em seguida, pode dar sangramento nas fezes e na pele, mas é uma dermatite atópica, mais coceira, mais escamação. Doutora, quais são os alimentos, né, num processo alérgico que devem ser evitados? Você falou da lactose, acho que lactose é uma pergunta que eu faço também para você. A pessoa nunca teve alergia à lactose, né? Ela desenvolve desde criança, ou ela pode desenvolver em outro período também. E quais são os alimentos, de fato, que devem ser evitados? Então vamos lá, assim, tem 2 tipos, né? Por exemplo, tem a intolerância à lactose e a alergia à proteína. São coisas totalmente diferentes uma da outra, tá? A intolerância à lactose é uma deficiência enzimática do açúcar, então a pessoa não consegue digerir. Ele pode nascer com e pode desenvolver com o tempo. Então os sintomas são mais tardios, mais rápidos, então acaba tendo, você comeu, por exemplo, tomou um leite, uma pizza, um queijo, e aí pode ter diarreia, dor abdominal, aquele estufamento, empachamento. E a alergia já envolve uma resposta imunológica, então o paciente não pode nem ter contato com a lactose, por exemplo. Nos pacientes que têm intolerância à lactose, ele pode tomar o leite de vaca zero lactose. Mas um paciente que tem alergia à proteína não pode nem pensar em chegar, porque senão pode ter alguns sintomas mais graves e entrar em crise, né? Por isso que a gente presta bastante atenção ali com os rótulos, principalmente nas questões de alergia à proteína do leite de vaca. Alimentos, né, que tem que ser evitados, principalmente os industrializados, né? E sempre a gente tem que olhar rótulo de tudo, porque às vezes pode conter traços de tal coisa. Então, um paciente alérgico, amendoim, pode conter traços de amendoim, mas assim, mas lá na composição não tinha, mas tem uns traços, então não pode comer, porque senão ele vai ter a reação. Dentre os outros alimentos aí também. Então, mas o principal são os alimentos industrializados. Esses a gente não tem como, assim, menos a gente entrar em contato, melhor. Mas atualmente no nosso dia a dia aí a gente está comendo cada vez mais. Então aí eles têm um potencial mais de alergênico mesmo, né? Porque entra como se fosse um corpo estranho e dá toda a reação alérgica. Agora a questão que você falou, né, da questão da intolerância e da alergia. A intolerância, ela pode vir também com estresse do corpo, quer dizer, durante muito tempo eu consumi muito aquele alimento. Vamos falar no caso, a gente falou da lactose, vamos falar no caso do amendoim, né? Nossa, adoro amendoim, é um produto nosso, a gente encontra vários derivados do amendoim. Eu faço muito uso, chega um momento que eu estou me sentindo estufado. É o corpo dizendo que ele está daquele período para dar um tempinho? Acontece isso também? Acontece isso também, bastante. Então, às vezes, assim, eu tenho bastante relação com a quantidade. Então, eu acabo tolerando um pouco de amendoim, mas às vezes a quantidade que você vai comendo, vai entrar em contato, o organismo pode ir falando assim, nossa, eu tô no meu limite, chega. E aí pode começar alguns sintomas, principalmente de intolerância aí. A gente está falando sobre o Dia Mundial, né,
da alergia. Obviamente que é um dia que é simbólico, né, para a gente realmente tomar aí o olhar sobre os sintomas e as causas, mas o processo alérgico, ele dá afastamento também, né, doutora? Quer dizer, a pessoa passa a não ter mais uma atividade que seria corriqueira e normal, né? A gente sabe que hoje, diferente de antigamente, você comer uma pizza, você comer um produto mais gorduroso ou feito pela indústria, antigamente era mais raro. E hoje o acesso está muito rápido, você encontra em qualquer lugar. Tem aumentado os processos alérgicos a respeito dessa conduta, né, de todos nós com a alimentação? Sim, tem aumentado muito, né? Porque o nosso organismo, ele é uma engrenagem. Então, qualquer coisa que entrar em contato, der um erro lá, ele vai parar. E os alimentos industrializados, então tem muito corante, emulsificante, tem todas essas coisas que são muito ruins para o nosso organismo. Querendo ou não, tem a questão de gordura, então isso acaba entrando na estafa mesmo do nosso organismo. Então, está aumentando muito a incidência das doenças alérgicas por conta da exposição várias vezes ao produto industrializado. Sim. O ideal, no caso, aí realmente é procurar especialista, mas já de antemão é evitar esse produto, né, doutora? Evitar esse produto, de antemão, evitar o produto, até você chegar a um especialista, para a gente tentar entender se é intolerância, alergia, se for alergia sem nada de contato, né, nem traços, nem contaminação, nada. A intolerância, às vezes, ainda a gente consegue uma quantidade menor, mas tem que viu que tá, aquele alimento deu aquele sintoma, para e a gente vai atrás para ver se é alergia ou intolerância. Doutora Larissa conosco aqui, né, respondendo as perguntas, as dúvidas, né, sobre a questão de alergia. Justamente a gente está fazendo alusão aí sobre o Dia Mundial da Alergia. A nossa região, doutora, há um tempo atrás, nós tínhamos as queimadas, né? Essa época do ano, aliás, que prejudicava bastante o processo respiratório de crianças, adultos, idosos. Porém, nós estamos aí há praticamente mais de 20 dias, quase 30 dias, sem chuva. E a gente está percebendo o ar pesado, muita poeira no ar também. É ocasião realmente de muitos sintomas e processos alérgicos respiratórios em crianças e idosos, doutor? Sim, a gente sabe, né, que no outono e inverno os sintomas respiratórios aumentam assim absurdamente por conta disso mesmo, do tempo seco. Aqui a gente tem no Brasil, aqui na nossa área, aqui a gente tem área muito seca. Então, por exemplo, mais de 20 dias sem chover, sem uma gota, dá uma chuvinha, mas não adianta nada. Esse pó, esse poeira, que a gente, querendo ou não, a gente inala. Então, aquilo lá entra como se fosse um corpo estranho do nosso organismo. E aí o organismo vai tentar reagir contra, né, e vai fazer uma resposta inflamatória, que aí pode gerar as doenças alérgicas. Então, nesse tempo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que aumentar bastante a ingestão de água, comer melhor, fazer limpeza nasal ajuda bastante, sempre lavar sempre as mãos antes de ficar coçando os olhos, lavar os olhos. Então tem algumas coisas pra gente conseguir fazer aí nesse tempo seco. A gente continua aqui no consultório da doutora Larissa. A gente vai agora para um rápido intervalo. A gente volta batendo esse papo sobre alergia. E é claro, você fica conosco, participa e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o programa Piracicaba agora, estou aqui com a doutora Larissa, falando sobre alergia. E é claro que todos nós, em algum momento, a gente passou por essa situação. Eu me lembro de uma, doutora, até narrando um pouco para você, eu tive há um tempo atrás uma alergia que empipocou meu corpo inteiro, né? Obviamente, fui até o médico, ele falou, olha, uma alergia é alguma coisa que te provocou. E incrível assim, eu tomei um antialérgico, né? Depois de 6 meses ela voltou e eu percebi, como eu trabalho com comunicação, eu trabalho com teatro, eu percebi que os figurinos e os acessórios do teatro estavam me provocando isso, né? Aí tive que tomar uma atitude, a questão da higiene desse material, a limpeza, que acumula muito pó, é normal, né? Mas é interessante a gente reconhecer o que provoca, quer dizer, o médico, ele trata ali os sintomas, né, que pode ocasionar algo grave, também gostaria que você falasse sobre isso, mas é interessante uma investigação que é feita através do consultório também, né, doutora? Sim, exatamente, a gente tem que investigar, né, porque,
tem muitos pacientes que chegam, me procuram aqui, que tem uma alergia a alguma coisa, mas não sabem a quê. E a gente vai ter que fazer um trabalho assim, minuciosamente, para ver o que pode ser. Porque não existe nenhum exame que a gente faça que faça, por exemplo, uma triagem alérgica. Isso não existe, tá? Porque o exame de sangue, né, que é a IgE específica, ele não me dá o diagnóstico de alergia, ele só me mostra a sensibilidade. A alergia é uma reação de hipersensibilidade, então o paciente ele pode ser só sensível e não ser alérgico, né? Então isso acaba atrapalhando muito a cabeça dos pacientes porque acabam procurando a gente. Mas assim, tem vários exames para a gente fazer, vários testes diagnósticos para a gente pensar e fazer esse trabalhinho aí. Com relação aos riscos graves aí da alergia, o mais grave que a gente tem, vamos dizer assim, é o choque anafilático, que é a anafilaxia, que é aquele popularmente que fecha a garganta, tá? E realmente vai a óbito em segundos, aí minutos, dependendo do alérgeno. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Porém, a gente só vai saber se a gente tem um grau ou não de ter anafilaxia quando a gente entrar em contato. Então eu só vou saber, por exemplo, eu nunca comi o camarão. Eu vou comer o camarão e eu quero saber se eu posso ter alergia. Possível. A gente nunca não comeu, você não tem como saber. Dificilmente a anafilaxia ela vai ocorrer na primeira exposição ao alérgeno. Pode ocorrer nas exposições subsequentes, mas pode acontecer, né? Então, infelizmente, a gente só vai saber se você entrar em contato. E aí, diagnosticou, por exemplo, uma anafilaxia camarão. Você não pode nem pensar em ter o contato. Até a contaminação, tem que tomar muito cuidado. Tenho até 2 colegas, né, que tiveram reação anafilática com contaminação ao camarão. Uma amiga, meu namorado também tem. Então, assim, ele comeu uma pizza que foi cortada, a pizza de camarão, na pizza de queijo. Ele fez uma anafilaxia. Nossa, quer dizer, a pizza não era de camarão, ela foi só cortada e levou algum produto ali do camarão, e isso já deu a crise. Já deu a crise nele. E assim, eu cheguei em 5 minutos no hospital, porque até então eu não tinha nenhum medicamento, e a gente tem que correr atrás, porque realmente ele mata em segundos e fecha a garganta e falta o ar, e aí leva a óbito em segundos. Agora, doutora, isso me faz pensar uma coisa, né? A gente tem o litoral de São Paulo, que é maravilhoso, né? Mas nós temos aí uma distância muito grande entre algumas praias, o litoral norte, por exemplo, né? E é muito comum a venda de camarão na praia, né? Então, há um risco ali iminente, né? De a pessoa entrar no processo alérgico. E quais são os sintomas? Porque de repente tá na praia, a pessoa tá tomando sol, ela tá vermelha, tá achando que não é o camarão, é o sol. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo, porque às vezes você entra em contato com o alérgeno e assim, o principal sintoma que a gente vai ter é a mancha vermelha, a mancha vermelha é inchaços. Então na praia a gente acaba falando assim, nossa, estou inchada porque eu tá no sol. Né? E querendo ou não, na praia as pessoas elas bebem um pouquinho de bebida alcoólica, falam assim, tô inchada por conta da bebida. E a gente acaba falando assim, nossa, mas tem alguma outra coisa mais estranha. Então, o principal que a gente chama, né? Então, mancha vermelha, dificuldade para respirar, aquela questão meio visão turva, fala, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Às vezes pode acontecer até vômito, até diarreia, liberar esfíncter sem querer, né? E desmaio, né? Quando desmaia, a gente realmente tem aquele fechamento da glote. Então, tem algumas coisas pra gente pensar, mas tem que tomar bastante cuidado. Doutora, até relatando mais uma situação minha, depois dos 50 a gente adquire algumas coisas, não só a experiência, né? Como também algumas intolerâncias, e no meu caso foi com a questão da lactose. Eu tenho evitado, mas assim, o que eu percebi, doutora, eu acho que é legal você falar sobre isso também, que eu sempre tive um processo de irritação e eu nunca dei conta, como por exemplo, sentir o abdômen inchado, né, um cansaço excessivo. Quando eu comecei a perceber que de fato a lactose estava me provocando isso, eu estou evitando ao máximo. E a minha digestão, o meu bem-estar após a alimentação tem melhorado bastante, né? Adoro macarrão e adoro queijo com macarrão, né? E eu mudei esse hábito, quer dizer, mudou totalmente a minha qualidade de vida e a minha disposição. Às vezes a pessoa não percebe que ela está nesse processo, né? Sim, ela não percebe, então por isso que a gente tem que estar muito atento aos nossos sintomas. A gente acha, eu comi alguma coisa que não fez muito bem, mas se começar uma coisa recorrente, a gente tem que prestar muita atenção. O nosso organismo, ele dá sinais. A gente que não presta atenção, né? Então, assim, fica complicado. Então, percebeu que nossa, toda vez que nós entramos em contato com o leite, por exemplo, a lactose, começou a ter diarreia, distensão abdominal, aquela sensação de empachamento, fala, opa, tem alguma coisa, liga um sininho lá, fala, tem alguma coisa de errado. Mesma coisa com outros alimentos, né? O glúten, o trigo, o amendoim. Então, nossa, toda vez que eu como, eu acabo ficando estufada, sensação de estufamento. Então, liga o sininho pra gente ir atrás.
Doutora, vamos falar de uma outra situação também muito comum em todas as casas praticamente. São os animais de estimação, os cachorrinhos, gatinhos. Como que eu percebo que aquele, né, aqui é um bem-estar, né? Ter um animalzinho é um bem-estar, ajuda na educação, né? Quer dizer, é sempre desenvolvimento, exatamente. Mas quando perceber que de fato ali o cachorrinho, o gatinho está provocando alergia no bebê, nas crianças, por exemplo, como lidar com isso? Vamos lá. Primeiro, né, então assim, a gente tem que falar em primeiro lugar que assim, não é porque você vai ter o contato com o pelo do animal que você vai ter a reação ou não, né? A gente tem alguns estudos que dizem que quanto mais cedo você entrar em contato com um alérgeno, você menos vai ter reação. Então, todo mundo pergunta assim, mas eu vou ter um bebê, o que eu faço com o meu cachorro? Deixa o cachorro lá, claro que você não vai chegar a deixar o cachorro lamber, fazer tudo, dormir com a criança, mas deixa lá. Então essa exposição prévia, tanto na gestação quanto nos primeiros meses de vida, ele é bom, ele é muito bom, porque faz a criança adquirir uma imunidade, um contato ali e não desenvolver uma alergia, né? Mas não quer dizer que não tenha. Então, assim, o que principal dos animais principais, né, que a gente tem em casa, então gato e cachorro. O que dá a alergia não é o pelo em si, é a caspa, então é a pele. Então, sempre a gente fala, mantém limpo. Então, lava o cachorro pelo menos uma vez por semana. O gato, a gente sabe que não dá pra ficar lavando, mas então limpa. Ou a cada 15 dias vai lavando. Se a criança desenvolver uma alergia ao pelo do gato ou do cachorro, você evita de deixar esse gato, cachorro, entrar no quarto da criança, deitar na cama, porque os bichinhos, eles são bagunceiros. Então, eles vão subir em todos os lugares. Então tem essas coisas pra gente fazer, mas mantenha a exposição, a não ser que realmente tenha aquele quadro de anafilaxia. Aí falar, realmente, acho que aí é o perigo, então vamos pensar em tirar. Eu nunca vou falar pra tirar, porém tem algumas coisas que a gente tem que avaliar, né? Eu amo animais, tenho 2 cachorras, então assim, a gente sabe, mas tem que ter um pouco de noção aí, bom senso pra ver. Doutora, outra situação que eu gostaria de compartilhar com você também é uma questão de saturação de cheiro, por exemplo, né? Eu entrei no seu consultório e é muito agradável, né? Quando a gente for, vamos gravar no consultório da doutora Larissa, tá falando de alergia, com toda certeza tem todo um cuidado. A gente vê que o consultório, além de ser muito bem apresentado, né? Ele não tem esses aspectos do odor, por exemplo, do cheiro ou do perfume, né? Que é muito comum em outros ambientes. Eu, ao entrar em um ambiente que tem qualquer produto de limpeza, eu não consigo ficar no ambiente. Corredor de supermercado, onde tem os produtos, eu não consigo entrar. A minha esposa entra sozinha. Ela só usa sabão neutro ou sabão de coco. Quer dizer, eu não consigo. E para mim dá uma fobia, doutora. Eu vou deitar num lençol, num hotel, por exemplo. Se esse hotel tem um produto específico mais forte, eu não consigo ficar no quarto. E isso é desde sempre. E me dá realmente um desespero. Parece que eu estou debaixo d'água sem respirar. Não tem jeito, né? Tem que evitar mesmo, né? Não tem jeito, tem que evitar. Porque o cheiro não vai te dar alergia, porém ele age como um irritante. Então, tudo que for irritar a mucosa, né, respiratória, então os olhos, a mucosa dos olhos, do nariz, a garganta, a questão pulmonar aí, ele vai irritar e vai desencadear como se fosse um processo alérgico assim. Então, evitar. Então, começa a gerar uma resposta inflamatória e vai ter esses espios, essa coisa que coça o nariz e não dá. Então, é evitar. Isso não tem o que fazer. Não tem um tratamento que eu falo, não, você vai tomar esse remédio aqui, você pode passar todos os perfumes, ter contato com tudo. Não tem. Não é, o tratamento é o não contato. Doutora, e a questão da vacina? A gente sabe que é feito alguns testes, né? E de repente a pessoa tem uma alergia e aí há uma vacina específica. Como é que isso é feito? É para tudo? A vacina serve para tudo ou não? É especificamente para um tipo de alergia? Sim, a gente tem, né, a popularmente chamada vacina aqui na alergia, que é a imunoterapia para alérgenos, né? Principalmente alérgenos da poeira. O que eles tratam? Então, trata asma alérgica, rinite alérgica, conjuntivite alérgica, dermatite atópica, são as principais. Alergia alimentar, não existe vacina ainda. Talvez, mais para frente, a medicina está evoluindo muito, exista. Então, alergia alimentar é evitar o contato, ponto. Mas, nas outras alergias, a gente tem a vacina. A vacina, que é a imunoterapia, ela é uma dessensibilização. Então, ela vai fazer o organismo acostumar com o que desencadeia a crise.
O que a gente mais usa são ácaros da poeira, então poeira doméstica, epitélio de cão, de gato, às vezes tem coelho, né? Ratos, ossatinhos aí, às vezes tem criança que tem um cavalo e toda vez que entra em contato tem. Então a gente tem vários tipos, tem pólen, gramíneas, tem vários tipos de alérgenos aí que a gente consegue fazer, que a gente chama que são os alérgenos da poeira doméstica. Então faz essa dessensibilização. Então começa com pequenas doses e vai aumentando a dose. Então começa bem diluída e depois vai aumentando até o organismo tolerar. O tratamento ele é longo, de 3 a 5 anos no mínimo aí. Melhora. Posso te garantir que vai melhorar 100%? Não posso te garantir. Tem algumas coisas pra gente fazer antes, pra saber se não tem nenhum erro inato de imunidade, se não tem outras coisas relacionadas. Então a gente precisa fazer uma história certinho. E aí, se necessário, se o paciente também quiser, a gente indica. Tem 2 tipos, tem a subcutânea e tem a sublingual. A subcutânea são doses injetáveis, que são semanais, depois dependendo de algumas vacinas a gente faz a cada 15 dias, 21, 28. Tem algumas agora mais novas que a gente faz semanal por 3 meses, depois uma vez por mês. Isso tudo por no mínimo 3 anos. Ah, mas eu fiz por 2 anos e parei. A gente não terminou o tratamento, tá? Então o tratamento é no mínimo 3 anos, de 3 a 5 anos. E tem a sublingual, que também são a vacina super segura, as duas. A diferença é que você leva o frasquinho para casa. Então você pode tomar a vacina lá em casa. Só que você tem que guardar na geladeira, tem que ter alguns cuidados mais, né? Então você tem que guardar na geladeira, tem que ser 3 gotinhas em jejum e tem que respeitar meia hora de jejum. E aí depois você não pode esquecer. Ah, esqueci uma semana. Esquece. Acabou a vacina, nós vamos começar do zero. Isso. Então são esses 2 tipos que a gente tem nas vacinas, mas para rinite, asma, dermatite e conjuntivite. Perfeito. Doutora, também é muito comum em algumas farmácias vender aquele medicamento, falar, se você tem alergia, tem que ter propaganda que passa, tem alergia com lactose, comeu lactose, toma esse comprimido. É um processo bacana isso ou não? É indicado? Quer dizer, você consegue pegar na farmácia esse medicamento, que é para, você está irritado, você vai lá, toma esse medicamento, no caso lactose, a gente vê que é muito comum. Funciona? É isso mesmo? Funciona em partes, tá? Então não adianta você tomar e não entrar em contato com a lactose, por exemplo. Você tem que tomar e entrou em contato. Ah, por exemplo, vou numa pizzaria ou no aniversário infantil, que a gente sabe que tem muito lactose, leite, derivados, tem muita coisa. Então aí você pode tomar. Você vai melhorar um pouco os sintomas, mas a inflamação intestinal vai continuar. Então, assim, por isso que não é aconselhado você tomar todos os dias. Então, às vezes, esporadicamente, um dia que realmente eu preciso, em algum lugar não tem outra opção, aí você vai lá e toma, mas melhora. Mas ainda a inflamação intestinal vai ter bastante. O ideal realmente é ter um hábito saudável para o seu organismo, né? Não adianta você ficar medicando, abusa ali no queijo, abusa, né? No provolone. Exatamente. Vou comer um monte de queijo de provolone e depois eu vou tomar enzima. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que tomar antes e não adianta tomar todos os dias também. Perfeito. Doutora, outra situação que eu percebi também, passando um pouco da minha experiência, eu ficava muito gripado também, né? Então, obviamente, já há 6 anos eu tomo a vacina da gripe, a vacina da gripe, né? Inclusive, estamos no período da vacina. Eu percebi que alguns processos que eu tinha alérgico, principalmente com poeira, diminuiu bastante, né? Porque era assim, eu sentia que era uma alergia, dessa alergia virava uns sintomas de gripe e caminhava realmente com uma gripe. E isso diminuiu bastante. A vacina ajuda também a diminuir esse processo alérgico? Não é que ela ajuda a diminuir, né? Então, assim, a gente tem a vacina para alergia e tem as vacinas para os outros tipos de vírus aí. A ação praticamente é a mesma, então ela vai agir no sistema imunológico. Então, querendo ou não, uma acaba ajudando a outra, né? Então, você vai tomar a vacina da gripe, então você vai diminuir a recorrência de ter a gripe H1N1, influenza, todas essas. Então, você pode entrar numa crise de uma rinite, por exemplo, e não evoluir para essas, mas diminui bastante a incidência. Perfeito. Vamos falar então rapidamente de alguns cosméticos também, né? Muito comum, né? Ah, fui fazer a unha e agora tô meio estranho, não sei o que aconteceu. Isso também é muito perigoso, né? A questão do esmalte, produtos também de pintura, né? Tem alguns lugares que usam produtos que são extremamente perigosos, né? Tempo, quantidade, às vezes isso não é realmente obedecido conforme tem que ser feito, né? Tudo isso é um perigo também, né, doutora? É um perigo, mas cai naquilo que a gente já conversou, né? Ele só vai saber se você ter o contato.
mas começou o organismo, né, dar sinais, nossa, fiz a unha e começou a descamar a minha mão. Ou aqui a região da pálpebra, porque às vezes a gente tem a dermatite de contato pro níquel, que é o principal, na região da pálpebra. A gente fala, nossa, mas o que eu passei no olho? Não passei nada. Aí a gente vê que é a questão do esmalte, principalmente mulherada aí, né? Pode ser a maquiagem também, a tintura de cabelo. Então, é complicado isso. Você vai ter que se expor para saber. Então, os mais comuns que a gente vê no mercado são níquel, cobalto, parafilano de amino, que as mulheradas usam bastante aí. Perfeito, então. Doutora, muito obrigado pela entrevista. A gente realmente faz alusão aí ao Dia Internacional da Alergia, para a gente tomar cuidado. Eu vou pedir para você dar um recadinho, então, para as mães, pais, para todos nós, né? Sempre com muito cuidado a questão de produtos, situações alérgicas. Obrigado vocês pelo convite, agradeço muito, né? Então, assim, vamos fazer um resumo aí. Principal, a gente tem que ficar sempre atento ao nosso organismo, né? Viu que tem alguma coisa, ele sempre vai dar sinal, viu que tem alguma coisa de errado. Então, nossa, tô coçando muito o nariz, tô coçando muito os olhos, tendo muita diarreia, muito estufamento. Então, se atente a esses sinais, né? E evitar sempre a questão aí das comidas industrializadas, dos embutidos, corante, conservante, todos esses, e tentar ter uma vida mais saudável possível aí. Com alergia, né? Tome cuidado com a alergia, a doutora orientou muito bem. Pode ser uma irritação, pode ser uma alergia, um processo alérgico, tem que ficar atento, né? Eu amo queijo, adoro queijo, mas queijo, no dia seguinte eu fico lembrando dele, né, Maria? Aí é dureza, né? Então, tome cuidado, né? A orientação da doutora. Muito bom o nosso quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba.